Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus do impossível, o único que é capaz de promover um momento como esse, somente por um motivo, para nós adorarmos a Ele. Aleluia. Algumas coisas que Deus não faz é adorar a si mesmo. Por isso que é um dos motivos que Deus nos transforma, é para restaurar em nós a capacidade de adorá-lo. Por isso enche essa noite de adoração ao Senhor. Amém? Vamos dar mais uma vez uma salva de palmas ao Senhor? Isso. Com toda alegria, no nome do Senhor Jesus. Isso, no nome do Senhor Jesus. Que alegria, pastor Anderson. Mais uma vez estar aqui de volta. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus, pastor Anderson, confiar ao público dessa igreja, os irmãos Vanderlei, Roberto, evangelista, oh meu Deus, o nome dele fica me fugindo, Jacinto, meu Deus, que homem muito amado, alegria rever os irmãos, bom Jordânio, toda a turma, o Nuno, que coisa maravilhosa, que coisa boa estar aqui, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor, quero dizer para os irmãos que eu venho como João Batista, preparando o caminho do Senhor. O mais forte está vindo atrás de mim, viu? Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos falar meio de que nessa noite? Transformados pela Palavra. Transformados pela Palavra. Pela palavra. Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e vamos usar esse texto apenas como base. Amém? Nós vamos usar esse texto apenas como base para que nós possamos ministrar aquilo que Deus tem posto no nosso coração para essa noite. Eu quero fugir um pouquinho a minha maneira de ministrar e quero poder pedir ao Senhor nessa noite que possa me ajudar a colocar tudo para fora da forma que Ele me deu. Amém? Para que nós possamos sair daqui verdadeiramente transformados, mudados. Nós estamos num processo de transformação. Eu creio que nós estamos aqui nessa noite porque ainda não estamos conformados, ainda não estamos satisfeitos com porque a nossa transformação ainda não chegou ao fim. Amém? Quantos creem dessa maneira? Amém. Porque só chegará ao fim quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja e nós estarmos com Ele na glória. Amém? Aí nós estaremos atingindo a estatura de varão perfeito. Mas enquanto isso nós estamos em um processo. E eu louvo a Deus porque nós estamos na casa do oleiro, na casa daquele que nos fez. Amém? Nós vamos entender algumas verdades bíblicas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com algo mais da parte de Deus para a sua vida. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Restaurados pela palavra de Deus. Restaurados pela palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler apenas o versículo 10. Apenas o versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: pelo que sinto prazer nas... Vamos lá todos juntos. Pelo que sinto prazer nas Fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? por amor de Cristo. Por quê? Por amor de Cristo. Uau. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou Forte. Vamos repetir essa última frase. Eu quero me deter aqui nessa última frase desse versículo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou Forte. Observe. Vamos mais uma vez. Porque quando Sou fraco. então é que eu sou Forte. Sente adorando o nome do Senhor. Restaurados pela palavra. Eu quero ministrar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus em busca dos fracos. Pastor, o senhor está brincando? Em busca dos fracos. Eu falo para homens nessa noite. E eu já quero começar dizendo que Jesus não veio buscar ninguém forte. Quando nós lemos a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, desde os profetas, desde o anúncio, desde o projeto da salvação revelado em Cristo Jesus, nós vemos Jesus dizendo que Ele veio buscar e salvar os que se haviam. Ele veio buscar e salvar os que se haviam. Um dia, quando Ele foi questionado, Ele disse assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para...
Então eu creio que tem alguns doentes aqui nessa noite. Eu sou o primeiro. Eu creio que aqui tem alguns fracos aqui nessa noite. Eu sou o primeiro. Eu creio que tem alguns aqui nessa noite que, se não for a misericórdia, a graça, o poder de Deus, nós não estaríamos aqui. Quantos fracos temos aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que já comece a mover nos corações aqui nessa noite, porque barreiras vão cair, fortalezas vão cair, e debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus nós saímos aqui fortalecidos no Senhor. Aleluia. Nós vivemos em uma sociedade atual de muita concorrência. Nós estamos vivendo um momento atual, um contexto atual, onde a Bíblia chega a falar, o apóstolo Paulo diz que chegaria um tempo trabalhoso de homens amantes de homens egoístas, homens centrados em si mesmos. A postura do homem, o caráter do homem desde a sua formação, nós aprendemos isso pela Bíblia Sagrada. O homem já traz dentro de si, o homem já traz dentro da sua natureza a coisa da autoridade, a coisa de ser o cabeça, a perspectiva de ser aquele que tem todo o domínio. Isso não é culpa minha, isso não é culpa sua, nós já trazemos isso em cada um de nós. Nós sabemos que quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus dá toda a autoridade àquele homem para que ele pudesse ser o representante de Deus aqui nessa terra. A história você conhece, Satanás agora entra ali dentro do jardim do Éden e quebra essa autoridade. Essa autoridade foi entregue nas mãos deles, na mão dele. A partir daí Deus desencadeia a revelação do projeto de Deus, porque Deus não é pego de surpresa. Nós vamos entender lá quando ele fala para João, e João diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que as coisas acontecessem, Deus já tinha um plano B, porque Deus te ama e Deus me ama. Nós precisamos saber disso nessa noite. Lembre-se de uma coisa: Deus não abre mão de você. Você precisa saber, nós precisamos ter essa convicção aqui nessa noite. Deus não abre mão de nenhum de nós. Deus não está preocupado com a minha fraqueza. Deus não está preocupado com as minhas debilidades. Deus não está preocupado com os teus problemas. Deus valoriza eu e você. Por isso nós estamos aqui nessa noite dizendo para Deus: Deus, eu quero ser transformado. Deus, eu preciso de uma mudança. Deus, está acima das minhas forças, Senhor. Obrigado por esse momento. Aleluia. Aleluia. Glória Coisa linda. Estamos vivendo um momento, irmãos, em que se dá muita evidência, se dá muito atenção ao problema em particular de cada pessoa, mas tem se esquecido o valor da vida humana. Mas como meu Deus é diferente, Deus não olha para mim e para você dessa maneira. Deus, ele veio aqui nessa noite somente para dizer: eu não abro mão de você. Eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. A minha palavra é poderosa. Pode acontecer o que for, mas diante de uma palavra que Deus disser nessa noite, aleluia, Ele vai levantar vidas aqui. Diante de uma palavra que Deus disser, talvez você veio aqui nessa noite, ouviu os louvores. Você talvez veio aqui nessa noite, ouviu os cantos. Talvez aqui você veio nessa noite, uma palavra que nós vamos trazer aqui nessa noite, talvez não te toque, mas o Espírito de Deus, antes de você sair, Ele ainda vai usar alguém, aleluia, para te dar um abraço. Nesse abraço você perceber que Deus te ama, Deus não esqueceu de você, e Deus quer ver você dentro da perspectiva dele. Aleluia. Porque Ele é soberano, e o que Ele prometeu para ti, Ele vai cumprir. Aleluia. Será que você pode aplaudir a Ele bem mais forte? Glória a Deus. A diferença das nossas vidas é que, como homens que estamos aqui, e isso abrange toda a raça humana, nós somos muito fortes. E Deus tem dificuldade para trabalhar com os fortes. Deus tem dificuldade para trabalhar quando nós ainda somos muito autossuficientes. Deus tem muita dificuldade de trabalhar, não por Ele ter perdido o seu poder, mas Deus tem algo que Ele colocou em nós, que Ele não colocou nos animais, Ele não colocou mais em ninguém.
mas Ele colocou na sua obra-prima, Ele colocou na menina dos seus olhos, que foi o direito da escolha, o direito de decidir. E Deus, Ele não vai fazer como o nosso inimigo, porque Ele nunca vai usar as armas do nosso inimigo. Deus não invade, quem invade é o ladrão, mas Deus, Ele bate a porta. Deus, Ele está pedindo nessa noite, eu quero encontrar alguém aqui que eu possa usar como instrumento de transformação. Eu quero encontrar alguém aqui que possa se render diante da minha glória. Eu quero encontrar aqui, eu louvo a Deus, porque Deus encontra uma gama de crentes, de pessoas que vieram essa noite aqui. Oh, glória a Deus, porque Ele entende, porque sabe que só Deus pode transformar as nossas vidas. Só Deus pode mudar a nossa história. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Por isso que Deus nessa noite está em busca dos fracos. É, Jesus. Nesse pano de fundo eu quero convidar a você a arriar as malas, a deixar toda a sua bagagem de tempo de crente, de tempo de igreja. Eu quero convidar você nessa noite a deixar toda a sua bagagem de conhecimento. Eu quero pedir a você nessa noite que, se você puder dar vazão, dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus nessa noite, deixa Ele te conduzir nessa noite. Faça como Ezequiel. Não aceite água pelos artelos, não aceite água pelos joelhos, não aceite águas pelos lombos, mas entra no rio de Deus e deixa Deus te levar. Porque quando Deus te leva, oh glórias ao Senhor, Deus nunca vai te levar dentro da tua perspectiva. Deixa Deus te levar para onde Deus, aleluia, porque Deus quer te dar uma maturidade, Deus quer te dar uma experiência. Deus está fazendo dessa igreja uma igreja forte. Essa igreja aqui não caberia ninguém, pastor Anderson, se nessa noite colocássemos uma faixa aqui do dente de ouro, da casa própria, do carro novo. Mas Deus olha dos céus e ainda contempla uma minoria de pessoas que diz: Senhor, de tudo que mais eu preciso é ser transformado por ti. Glória! Aleluia! 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 Antes de nós falarmos da transformação, eu quero trazer alguns conceitos. E a primeira coisa que eu gostaria que a igreja pudesse inclinar os ouvidos ao Espírito Santo de Deus é que só pode passar por uma transformação aquele que um dia, na sua caminhada, um dia no seu curso natural, algo distorceu, algo saiu do lugar. Eu nunca vou fazer uma transformação dentro da minha casa se na minha visão a casa está perfeita. Eu nunca vou fazer uma mudança na igreja, pastor Anderson. Pastor Anderson nunca vai chegar aqui querer transformar algo no louvor se aos seus olhos está perfeito. Então seria em vão chegarmos aqui nessa noite dentro de um padrão de perfeição. Está tudo maravilhosamente bem. Porque a palavra transformar, ela já dá o seu sentido de que precisa formar outra vez, precisa ir além da formação. A palavra transformar, ela significa dizer que precisa trabalhar novamente na forma. E a pergunta de Deus nessa noite: quantos vieram aqui verdadeiramente dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe na forma? Aleluia. Se você não abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente nós nunca vamos entender transformação. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, dando o conceito de transformação, a segunda coisa que eu queria que você entendesse é que muitos vêm na casa de Deus, muitos oram, muitos se dobram diante do Senhor e dizem: Senhor, eu preciso de um renovo. Nós precisamos entender aqui a diferença entre renovar e restaurar. Nós precisamos entender a diferença entre renovar e restaurar. Nós olhamos para essa igreja, vemos essa igreja, e o pastor Anderson poderia chamar alguns irmãos aqui e dizer: vamos renovar aqui esse templo. E renovar esse templo aqui seria: vamos mudar a cor desses bricks, vamos mudar, tirar o dara-show daqui, a gente põe ele para cá, vai passar por um renovo. Vai passar por um renovo. E muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos de um renovo. Agora nós precisamos aqui lembrar de uma coisa: nem todo renovo é uma restauração, mas toda restauração é um renovo. Como é que nós entendemos isso? Quando nós estamos passando por uma frieza espiritual, quando nós estamos passando por uma tristeza, por uma debilidade,
quando nós estamos passando por uma situação que tende a nos colocar embaixo, a nos deprimir, a nos depreciar, o que mais nós precisamos nesses momentos é de um renovo, é de uma renovação. É de nos levantar outra vez, é de trazer de volta a expectativa de sorrir, a perspectiva de levantar novamente, de dar um upgrade na nossa fé. Agora, a restauração ela é diferente. Eu queria que você entendesse isso, porque se você entender isso, você vai entender a mensagem de Deus para essa noite. Renovar, pastor Anderson, renovar. Qualquer pessoa pode passar e trabalhar nesse processo da renovação. Eu posso ser usado para renovar a vida do irmão. Deus pode me usar para renovar a vida de qualquer pessoa. Quantas vezes irmãos aqui não chegaram em outros irmãos? Você tem tantos testemunhos para nós contarmos. Quantas vezes eu precisei de um renovo e alguém chegou perto de mim, usado por Deus, e me levantou e me renovou. Renovou a minha fé, a minha esperança. Mas restauração é diferente. Eu nunca vou entender transformação se eu não entender restauração. Porque você vai dar um brado de vitória quando você entender isso. Restauração, só quem pode fazer é aquele que é o dono da obra. Amém. Aleluia. Aleluia. As obras mais caras de arte que existem, quando elas danificam, ela pode passar por quem for, mas ela nunca vai conseguir ter uma restauração completa enquanto ela não for para a mão do autor daquela obra. Porque quando ela chega na mão do autor daquela obra, foi ele que fez. Ele sabe onde precisa mudança, ele sabe onde precisa trabalhar. Ele tem um projeto original, e esse projeto original foi perdido no Jardim do Éden. Mas nessa noite, antes de lhe transformar, Jesus quer te restaurar nesse lugar. Jesus olha para mim, olha para você nessa noite e conhece exatamente o molde. Ele conhece exatamente, porque tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito. Um dia Deus perguntou assim para Jó: onde tu estavas quando eu formei os teus ossos? Você vai entender quando o Senhor disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá tu fereis a minha obra sobre as rodas. Deixa eu te dizer uma coisa para você, querido, nessa noite. Quantos vasos de Deus nós temos aqui? Levanta as mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: você foi feito pelo Senhor para transportar o tesouro mais precioso que essa terra pode. Essa terra não é digna, por isso que esse tesouro Deus preparou vasos tão frágeis para colocar dentro de cada um de nós. Diga para o seu irmão: a diferença, querido, não é você ser vaso, a diferença é o que você carrega dentro de você. Diga isso: a diferença não é você ser vaso, é o que você carrega dentro de você. E nessa noite nós somos carregadores da glória de Deus. Aleluia! Eu preciso entender o que é restauração. Romanos capítulo 12, não precisa você abrir, ele diz assim, Paulo diz assim: oferecei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma com a forma desse mundo, mas transformai pela renovação. Essa palavra renovação no original é pela restauração. Vocês agora já não são mais da natureza pecaminosa. Vocês agora já são novas criaturas em Cristo. Aleluia. Então eu só vou conseguir transformar alguém quando eu passo pela restauração. Mas transformai segundo a renovação do vosso entendimento. Eu tenho a mente de Cristo. O que o Espírito de Deus traz para nós nessa noite? Nós estamos sendo transformados. Por quê? Porque nós já fomos restaurados em Cristo Jesus. Aleluia. A natureza pecaminosa já não mais habita em mim. Porque um dia João Batista olhou para ele, João capítulo 1, versículo 30, e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foram os pecados, foi o pecado do mundo, a natureza pecaminosa. Ele trouxe de volta
O autor da obra, ele trouxe de volta a nossa origem. E aqui nós temos muito para aprender. Mas quem precisa de restauração, quem precisa de transformação, todo homem, ele hoje anda em busca dessa restauração. Você olha e vê o perfil das famílias, as famílias precisam de restauração.